Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo num tema que, olha, toca todo mundo de um jeito muito pessoal: lar e família. Mas vamos olhar por uma perspectiva um pouquinho diferente, uma perspectiva espiritual. Isso. A nossa conversa parte de um texto chamado O Culto Cristão no Lar, que está no livro Jesus no Lar. A obra é atribuída ao espírito Neio Lúcio, psicografada pelo Chico Xavier. E só para situar quem talvez não conheça o termo psicografia, nesse contexto é quando um médium, como o Chico, escreve textos que seriam, digamos, ditados por uma entidade espiritual. É a base do nosso material. Exatamente. E a nossa missão aqui é desvendar as ideias centrais desse texto. Ele faz uma distinção muito, mas muito forte entre casa e lar, e também entre a família de sangue e o que ele chama de família espiritual. O que será que esses conceitos que parecem simples, nos dizem sobre o nosso crescimento e as nossas relações mais próximas? E o fascinante para mim é que a abordagem da fonte não é nada abstrata, sabe? A proposta é bem prática. É que os nossos ambientes mais íntimos, a nossa casa, as pessoas com quem a gente vive, são, na verdade, o principal campo de treinamento da alma. Um campo de treinamento. Exato. É ali, no dia a dia, que o verdadeiro trabalho de evolução acontece. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A primeira grande ideia que o texto traz é essa diferença: casa versus lar. A casa ele descreve como o refúgio físico. As paredes, o teto, a estrutura que protege do clima e dá conforto. É algo que a gente monta, né? Isso. A gente compra os móveis, pinta as paredes, decora. É o hardware, digamos assim. Boa, adorei a analogia. Se a casa é o hardware, o texto defende que o lar é o software. É algo que a gente cria. Exato. Não é a estrutura, mas a atmosfera, os vínculos, o afeto, aquele sentimento de pertencimento. Ou seja, a casa é um lugar, mas o lar é uma ação contínua de criar esse pertencimento. Perfeito. E essa ação ela tem uma consequência espiritual. Você está literalmente construindo um ecossistema de energias, não só decorando um espaço. O lar é uma entidade viva, sabe? Moldada pelos pensamentos e sentimentos de quem vive ali. E tem um ponto aí que me pegou muito. O texto diz que mesmo quem mora sozinho, na verdade, não está sozinho. Teria suas companhias espirituais definidas pela sintonia dos pensamentos. O que seria essa sintonia exatamente? Pensa num rádio. Se a sua mente está sintonizada em frequências de pessimismo, de raiva, você atrai, segundo essa visão, companhias espirituais que vibram nisso. Agora, se você cultiva otimismo, estudo, fraternidade, a sintonia é outra. A ideia é que nosso estado mental é um imã. Ele povoa o nosso espaço físico com energias e, consciências que são afins. Então, a solidão seria uma ilusão nesse contexto. Exato. A gente está sempre acompanhado. A questão é, por quem? E a resposta depende da música que a gente escolhe tocar na mente, né? Espera aí. Se a nossa casa está cheia dessas companhias baseadas na nossa energia, isso muda tudo. Mas e as pessoas de carne e osso? A nossa família, muitas vezes a gente não as escolhe. A lógica da sintonia se aplica a elas também? Essa é a ponte perfeita para a segunda grande ideia do texto, que vem dos escritos de Emmanuel. Ele propõe que existem dois tipos de família. A primeira é a família consanguínea, a de sangue, de casamento. A família tradicional, digamos. Isso. E, segundo essa visão, esses laços não são acidentais. São uniões com um propósito bem específico, de ajustes espirituais. Ajustes espirituais. Sou um pouco técnico. O que significa isso na prática? É basicamente a teoria da reencarnação aplicada aos relacionamentos. A ideia é que as nossas relações mais importantes não são aleatórias. A fonte chama de reencontros programados. É como se a família fosse um campo de treinamento para a gente resolver questões antigas com outras almas. Viemos juntos para acertar contas, sabe? Curar feridas e aprender lições específicas. Então, aquele parente difícil, aquela relação super complicada, não é azar, é parte do currículo. Exatamente.
O texto é bem direto nisso. Ele fala que a falta de tolerância, de paciência, de humildade pode transformar essa oportunidade de ajuste em mais débitos do que créditos espirituais. Ou seja, em vez de resolver o problema, a gente pode acabar criando mais um. Exato. E a fonte dá alguma pista de como lidar com isso? Porque, né, uma coisa é a teoria, outra é o almoço de domingo. Sim. E para aprofundar, o texto usa uma reflexão atribuída a Santo Agostinho. Ele sugere que aquele parente que mais nos desafia, sabe, com quem a gente tem mais atrito, pode ser um antigo adversário de outras vidas. Uau! E o fato de estarmos juntos agora, no mesmo lar, seria um ato de misericórdia divina. Uma chance de ouro para a reconciliação. Não importa quem foi a vítima ou o agressor no passado, o presente nos dá a chance de reescrever a história com perdão. É uma perspectiva que muda tudo. Mas, na prática, é difícil olhar para aquele parente que sempre cria confusão e pensar, uma oportunidade sagrada. Como é que se faz essa virada de chave? A dica está na própria ideia. A virada de chave vem quando a gente para de ver a pessoa como um problema e passa a vê-la como um parceiro de treino. Parceiro de treino? Gostei. Ele está ali para nos ajudar a desenvolver virtudes que, sozinhos, na zona de conforto, a gente não desenvolveria. É musculação para a alma. Isso me leva à contrapartida. Se existe essa família dos ajustes, o texto fala de outra, certo? Sim, a família espiritual. Essa não é definida pelo DNA, mas pela afinidade. Afinidade de ideais, de propósitos, de sentimentos. São os espíritos, encarnados ou não, com quem a gente tem uma sintonia natural. Isso explicaria porque às vezes a gente sente uma conexão, instantânea com um amigo que talvez nunca tenha tido com um irmão de sangue. São as almas que falam a mesma língua? Perfeito. E para ilustrar, a fonte cita aquela passagem famosa de Mateus, quando avisam a Jesus que a mãe e os irmãos dele o esperavam lá fora. Em vez de sair, ele aponta para os discípulos e diz: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." É uma passagem muito forte. Muito. E a análise que a fonte faz dela é fascinante. A primeira interpretação, a mais óbvia, é essa expansão do conceito de família. Jesus não está rejeitando a família de sangue, mas elevando a ideia de família para outro patamar. Uma união por propósito, não só por biologia. Exato. Mas a fonte não para aí. Porque, sendo prático, a situação de Jesus era politicamente perigosa, né? Sim, ele era vigiado. E esse é o segundo ponto que o texto levanta, uma camada mais pragmática. Jesus sabia que era perseguido pelo Sinédrio. Qualquer associação próxima a ele era um risco. Então, a fala também seria uma forma de proteção. Exatamente. Ao dizer que sua família eram aqueles que seguiam suas ideias, ele estava, de certa forma, traçando uma linha, centralizando o risco nele e nos seguidores mais diretos. Talvez para proteger os parentes de perseguições. Nossa, isso dá uma camada muito humana e estratégica para a passagem. Deixa de ser só uma lição espiritual. Então, se o lar é esse lugar de ajustes e a gente busca a sintonia da família espiritual, como esse trabalho todo acontece na prática? Qual a mecânica disso? Aí a gente chega no coração do argumento do texto. Ele usa uma metáfora muito poderosa de uma história de Jesus na casa de Pedro. A visão do lar como uma oficina da alma. Uma oficina. Gosto disso. Como é a história? Imagina a cena. Jesus está na casa de Pedro e começa um diálogo. Ele pergunta: "Pedro, o que um pescador faz quando vai ao mercado?" E Pedro, sem entender muito, responde o óbvio: "Mestre, a gente escolhe os melhores peixes." Ninguém compra peixe estragado. Pois é. Jesus continua: "E o oleiro, o que faz com o barro?" Pedro, já mais atento, diz: "Ele modela o barro da forma que quer." Jesus insiste: "E o carpinteiro?" E Pedro: "Ele tem que trabalhar a madeira, usar as ferramentas. Senão a peça bruta não virá nada útil." São 3 exemplos de transformação da matéria-prima. Exatamente. Depois de construir essa base, Jesus entrega a conclusão. Ele diz: "Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma." E aí vem a frase que, para mim, sintetiza tudo. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Essa frase é, nossa, de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma profundidade absurda. É um chamado radical à responsabilidade. Sem dúvida, a analogia da oficina é muito rica. O lar não é um spa para relaxar, é um ambiente de trabalho ativo, onde o nosso caráter está sendo forjado. As interações, os conflitos, a paciência com aquele parente, tudo isso são as ferramentas que estão nos lapidando. O que a gente exporta do lar para a sociedade são as pessoas. É isso. A qualidade da comunidade depende da qualidade do trabalho feito dentro de cada casa. O texto até usa outra imagem boa. O lar como uma academia. Uma academia. Sim. As interações diárias são os exercícios que fortalecem os músculos da alma. Paciência, humildade, amor. Mas o texto alerta. Para dar resultado, precisa de 3 coisas: motivação, disciplina e um objetivo claro. Sem isso, a matrícula na academia do lar não leva a lugar nenhum. Ok, a teoria é incrível. O lar é uma oficina, uma academia, mas como o texto sugere que a gente coloque isso em prática? Como a gente liga as máquinas dessa oficina? A recomendação é muito direta e prática. A realização do que ele chama de Evangelho no Lar. É a ferramenta proposta para aplicar essa filosofia toda. E como funciona essa prática? É bem simples. Primeiro, escolher um dia e um horário fixos na semana para a família se reunir. Criar um compromisso, tá? Certo. Segundo, começar com uma prece simples, como o Pai Nosso, para harmonizar o ambiente. Terceiro, ler um trecho pequeno do Evangelho. Pode ser aberto ao acaso. Quarto, e esse é o centro da prática, comentar sobre o que foi lido de forma livre, conectando com o dia a dia da família. É um momento de diálogo, então. Exato, de abrir o coração. E por fim, o 5º passo, encerrar com vibrações, que são pensamentos e intenções positivas para outras pessoas, e uma prece final. A prática toda não precisa durar mais que 15, 20 minutos. E por que essa regularidade de ser sempre no mesmo dia e horário? A fonte dá 2 razões. No plano humano, cria um espaço sagrado de comunicação na rotina corrida. Mas tem também uma justificativa espiritual. O texto afirma que esse compromisso cria um vínculo com os irmãos do plano espiritual, os benfeitores que, segundo a crença, vêm para estudar e ajudar. O lar se torna um ponto de luz, sabe? Um local de encontro entre os 2 planos. É a manutenção semanal das ferramentas da oficina. Perfeito. É colocar em prática a promessa de Jesus. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Faz todo sentido. Então, para a gente recapitular, a conversa de hoje nos deu alguns insights bem poderosos. Primeiro, que o lar é uma ação, não um lugar. É uma construção diária. Segundo, que nossas famílias, principalmente as mais desafiadoras, podem ser os nossos melhores parceiros de treino espirituais. Exato. E terceiro, que a grande transformação do mundo começa de um jeito muito humilde, dentro da nossa própria casa. É isso. E como um pensamento final para nossa reflexão, a fonte nos dá mais uma camada de complexidade sobre essas relações. André Luiz, em Nosso Lar, menciona que até o casamento pode ter diferentes propósitos espirituais. Diferentes propósitos. Sim, ele classifica como casamentos por amor, por fraternidade, por dever e até mesmo por provação ou expiação. Todos sagrados, mas cada um servindo a um tipo diferente de lição para a alma. O que nos deixa como uma pergunta final para refletir, né? Com certeza. Se o lar é mesmo um laboratório, como o texto diz, vale a gente se perguntar: quais são os principais experimentos e lições em andamento no nosso próprio lar agora? E que tipo de vínculo fundamental a gente está construindo ali? Um que se alinha mais ao amor, a um dever ou a uma grande e sagrada oportunidade de ajuste e reconciliação? A resposta talvez nos diga muito sobre qual exercício nossa alma escolheu praticar nesta vida.